Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que ou você é muito curioso e tá tudo bem também, ou você também já foi rejeitado e não quer se sentir sozinho nessa. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar sobre ela, a rejeição. Gente, eu sei que parece papo de autoajuda para roteiristas e talvez seja mesmo, mas eu compreendo que é uma dor, né? Que é uma questão muito forte para todo mundo que me segue e eu acho que para todos os roteiristas, assim, principalmente quando a gente está entrando na carreira e a gente recebe nossas primeiras negativas. E eu achei interessante e importante falar desse tema com vocês, porque vira e mexe lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, eu sempre falo de roteiro por lá, pode me seguir, @carolsantoyan. Lá vocês sempre me perguntam e me falam sobre isso, como lidar quando a gente tem um roteiro rejeitado. E uma pergunta que eu achei bem curiosa foi: Carol, você já teve o seu roteiro rejeitado? Sim, gente, é claro e óbvio que eu já tive o meu roteiro rejeitado. Inclusive, eu tive uma live outro dia que me convidaram da Rodoferrô e eu falei que talvez eu seja a campeã de rejeição. Uma brincadeira, é claro, mas eu tenho muito orgulho, por mais bizarro que isso pareça, eu tenho muito orgulho das minhas rejeições, porque eu acho que elas me fizeram avançar e desenvolver o meu trabalho como roteirista. E é isso que eu quero falar aqui pra vocês. É muito importante a gente pensar que quando nós submetemos nosso roteiro a uma avaliação, não necessariamente o fato de você não ter resposta, ou se for um concurso você não passar e não estar entre os semifinalistas e finalistas, isso diz muito mais sobre aquilo que você escreveu do que de fato o que você é enquanto roteirista. É muito comum que a gente desanime na primeira negativa, porque a gente testa, a gente sabe que é uma carreira arriscada, né? Se a gente não sabe como ganhar dinheiro com ela, a gente não tem uma tradição assim como se tem da medicina ou como a gente tem na advocacia, que são carreiras estáveis, embora eu nem goste muito dessa palavra, mas a gente não consegue entender bem ainda essa profissão aqui no Brasil, no sentido de carreira, e quando a gente toma uma negativa, esse já parece ser um impulso pra gente desistir. E o que eu quero que vocês, primeira coisa que vocês tenham em mente é: quando você é rejeitado por um trabalho, você é rejeitado por um trabalho. E não necessariamente isso quer dizer que você é um roteirista ruim, porque não estão avaliando você, estão avaliando o que você escreveu. E não estão, às vezes, nem rejeitando de fato, nem falando que aquilo que você escreveu é ruim. Embora sim possa ser algo ruim a ser melhorado, mas muitas vezes depende muito do contexto. Às vezes você escreveu algo incrível e você, por exemplo, enviou para uma produtora sem que ela te dissesse que ela estava querendo um novo projeto. E ela falou: não estamos em busca disso. E você entendeu que era o seu projeto que era ruim, portanto você não é um bom roteirista. Não, você estava fora de contexto. Ou às vezes você tem realmente um projeto incrível, mas não é o que o mercado está querendo no momento. Então, talvez você possa ser rejeitado por isso, não pela qualidade, mas pelo contexto. Inclusive, é bem legal vocês seguirem eu vou dar 3 dicas aqui de perfis no Instagram. Primeiro é o Núcleo Peripécia, eles estão fazendo uma série de posts sobre rodadas de negócio, o que eles estão procurando, o que eles acham que já está batido. É bem interessante para vocês darem uma olhada. Segundo é o perfil da Laura Barzotto, ela é produtora executiva e tem muitas dicas para dar para roteiristas iniciantes, sigam ela. E o terceiro são os nossos parceiros, Writers Room 51, que sempre fazem entrevistas e, enfim, informam a gente sobre coisas que estão acontecendo no mercado e demandas de mercado. Então é bem interessante vocês correrem atrás dessas informações para entender o que está rolando e às vezes até mesmo fazer sim um projeto que esteja mais dedicado e alinhado com o que o mercado está querendo. Mas primeiro eu queria que a gente pensasse um pouquinho por que nós interpretamos uma negativa como uma rejeição absoluta, uma sentença final de uma carreira. E aqui eu convido vocês a pensarem sobre essa ideia que está atrelada ao roteirista, ao escritor, enfim, a qualquer pessoa que faça um trabalho que também é artístico, de que ela precisa ter o talento dela está na frente. E aí, quando a gente está muito ali colado a essa noção de talento, que você não pode falhar porque você é um talento, você sempre vai interpretar
uma negativa não como uma avaliação pontual, mas sim sobre uma desqualificação sobre você como artista, dizendo você não tem talento, então você não pode fazer isso da sua vida, o que está totalmente errado. Esqueçam isso sobre talento. Talento é muito legal, é importante, claro que ajuda, mas ele não é o que vai definir a sua carreira, entende? Às vezes uma pessoa com muito talento, que não tem a persistência, a garra e a disciplina para sentar e escrever, ela não vai a lugar nenhum. E às vezes a pessoa que tem a disciplina, que tem a garra e que se dedica realmente a isso, entende o processo, ela pode ser muito bem sucedida na profissão. Então é muito importante que a gente veja isso e não se apegue a esses valores de talento, porque no final o talento, assim, as habilidades, elas são treináveis. Então o mais importante está sempre na ação, na prática. E nesse sentido, ser rejeitado é muito bom, porque quer dizer que você está o quê? Praticando. Claro que todos nós queremos ganhar prêmios, ser aceitos, etc. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou roteirista e nem me sinto menor por ter alguns dos meus projetos rejeitados, porque eu entendo que eles foram rejeitados pontualmente. E aqui eu acho que a gente pode pensar no seguinte: imagina que seja um estudante vestibulando assim para medicina, ou um vestibulando para direito, ou qualquer coisa aí que você pensar na sua cabeça que tenha vestibular. Se ele não passa pro vestibular, você não vai ficar falando assim, cara, o Jorge, ele não tem talento para fazer medicina não passou no vestibular, não tem talento nenhum. O que você vai pensar de Jorge? Você vai falar, pô, Jorge, você tem que tentar de novo, não é fácil. Não é assim não, o negócio é concorrido, tem que estudar mais. Porque no dia da prova, Jorge pode estar muito preparado, mas ele pode ter, enfim, sei lá, se atrasado, e aí ele ficou nervoso, ou ter tido piriri e estava se sentindo mal. N coisas podem acontecer que fazem parte do contexto daquela prova. Da mesma maneira que fazem parte do contexto do seu roteiro as coisas que acontecem quando você é rejeitado. E não necessariamente você precisa desistir porque você foi rejeitado uma vez, isso não faz o menor sentido. Acho que vocês só precisam realmente pensar que a profissão de roteirista é uma profissão como qualquer outra. Exige disciplina, comprometimento, e a gente vai ter sim algumas derrotas no meio do caminho, isso faz parte até para o nosso amadurecimento profissional. E eu achei também interessante trazer isso, no meu ponto de vista, porque eu também já estive do outro lado, né? Eu fui curadora do Rota no passado, eu avaliei roteiros para o concurso de roteiros de curta, foram 60 roteiros que eu precisei ler, e existe, gente, uma infinidade de coisas que vocês não fazem ideia do que rola por trás, é muito roteiro para ler. Às vezes, você tem numa safra ali de roteiros que caiu para você ler 10 roteiros incríveis. E aí você vai me dizer que esses roteiros que não entraram, que não passaram, que eu tive que escolher um, será mesmo que eles são ruins? E aí eu vou dar até um exemplo, não vou falar o nome do roteiro, mas quando eu estava avaliando ano passado, existiam alguns roteiros que eu achava fabuloso e um que a gente também achou, mas a gente não tinha como colocá-lo também. E a gente não conseguiu, enfim, classificá-lo porque tem um limite. Mas no ano seguinte, eu olhei a lista, que no caso é esse ano. Esse ano eu olhei a lista do Rota e ele estava entre os semifinalistas. E eu fiquei imensamente feliz, porque eu achava mesmo que aquele roteiro tinha potencial. Ah, Carol, mas então você não reconheceu o roteiro? Gente, a gente recebeu 600 roteiros e aí você divide em grupos para ler. Às vezes, e é uma coisa aleatória, não é uma coisa, eu vou dar isso aqui para esse grupo. Não, é uma coisa que vai dividindo ali na hora. São pessoas, né, colaborando com isso. E às vezes você cai para avaliar uma safra que tá muito boa. E aí, como é que faz? Entende? Então, existem coisas que também não estão no nosso controle. O que está no nosso controle é a gente pensar que uma negativa não é uma rasteira nem uma sentença final. E uma outra coisa que me motivou também a conversar sobre isso com vocês foi um vídeo, o primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal sobre o desafio das 5 páginas. O menino estava bem chateado porque ele achava que ele não era bom o suficiente porque ele não tinha escolhido. Tudo bem que ele existiu ali talvez um erro de interpretação dele, porque a gente não estava procurando os melhores roteiros, mas talvez os melhores exemplos para algumas coisas. Além disso, ele se sentiu muito frustrado, muito magoado por não ter sido escolhido. E eu respondi para ele uma coisa que agora eu levo para minha vida, que é: não existe roteirista ruim, existe roteirista em desenvolvimento. É como se existisse aqui, né? Não é nenhuma linha reta, é uma linha cheia de altos e baixos, né?
cheia de pontos de virada, mas existe esse trajeto, né? Esse processo. Pode ser que você esteja no começo desse desenvolvimento, pode ser que você esteja no meio, pode ser que depois você vai estar super lá avançado e etc, mas todos nós estamos passando por isso. Eu fui e serei rejeitada, eu tenho certeza, e vocês foram e serão rejeitados com certeza, porque se vocês estão sendo rejeitados, quer dizer que vocês ainda estão dentro do jogo e que vocês ainda estão persistindo nessa carreira, que de fato é difícil, mas é sim possível. Faça sempre uma revisão do que você pode melhorar. Procure uma ajuda profissional, talvez, para ver se o que pode ser ajustado naquele seu roteiro, se você acredita muito nele. Eu, por exemplo, faço consultorias de roteiro, mas existem outros tantos profissionais que podem te dar esse feedback também. Se você, por acaso, estiver interessado, tem meu e-mail aqui embaixo, é só você me mandar um e-mail que a gente pode conversar sobre isso. Mas para mim é muito importante que vocês encarem os nãos da vida, né, os nãos na carreira de roteirista, como aquela mochilinha da experiência, sabe? E você segue e você se orgulha dela, porque é de experiência que o roteirista precisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Eu vejo vocês na quinta-feira. Um beijo grande. Tchau!